Boa noite! Ronaldo, gordão, ganhou meu coração! Família, a estratégia usada pela torcida do Cruzeiro nas redes sociais para criticar o Paulo Pezzolano foi por água abaixo. Demorou, mas eles finalmente desconfiaram. Como assim, Renato? Eu tô por fora, não tô sabendo de nada disso. É simples. O Paulo Pezzolano estava ganhando uma repercussão muito grande nacionalmente. O que a torcida do Cruzeiro fez? Foi simples, começou a criticar o Paulo Pezzolano em todas as postagens que tinha o Paulo Pezzolano, que destacava os números positivos do nosso treinador. E até uma live, né, onde o Ale Oliveira, o Jorge Nicola estava participando, eles falaram sobre este assunto. Eu vou colocar para vocês o que eles falaram. Foi muito resenha, mas antes eu peço a ajuda de cada um para que dá aquela força aqui para o nosso canal, bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. Vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Desde já, agradeço demais o apoio de cada um da Nação Celeste. Agora vamos escutar as palavras, né, do jornalista Jorge Nicola durante uma live onde ele participava. Vamos lá. Tem jogado bem, e o Paulo Pezzolano, esse cara não é bom, esse cara é espetacular. Uma curiosidade sobre ele, é um técnico uruguaio que o Cruzeiro foi contratado lá do futebol mexicano, e qualquer matéria ou postagem elogiosa ao Paulo Pezzolano nas redes sociais é seguida de uma enxurrada de críticas dos torcedores do Cruzeiro. Os caras criaram essa estratégia para não demonstrar para torcedores de outros times que o cara é bom mesmo. Os caras estão morrendo de medo de roubarem o Paulo Pezzolano, cara. Então, por exemplo, o SofaScore, depois, se você... Eu acho que o Flamengo tá fazendo a mesma coisa com o Paulo Souza. O Paulo Souza, acho que foi o SofaScore quem fez uma postagem sobre os números do Paulo Pezzolano. Se vocês conseguirem buscar, tá no Twitter. E aí são 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 76 por dia. Aí você pega os comentários, os caras detonam, esse técnico é uma mentira. Nem esqueçam esse técnico, não serve pra nada. Foi a estratégia que os cruzeirenses criaram pra tirar os holofotes. Os caras estão morrendo de medo de irem lá. O Rafael tá falando, ó, Paulo Pezzolano é péssimo. Então. Pezzolano e o Rafael. Essa foi a estratégia utilizada pelos torcedores do Cruzeiro. Eu tenho que admitir para vocês, demorou demais que caíssem a ficha deles. Até porque eu vi portais repercutindo. Olha só, Paulo Pezzolano garante vitória do Cruzeiro. Excelente estratégia. Mas torcedores criticam o treinador, falando que ele é retranqueiro, falando que não gostaram da formação, sempre criticando e pedindo a saída do Paulo Pezzolano. Sabe o que é isso? É medo da torcida do Cruzeiro. Porque se chegar uma equipe da Série A e oferecer, por exemplo, 5 vezes mais do que ele recebe aqui no Cruzeiro, simplesmente não tem como segurar o treinador. A gente conhece o mundo do futebol. Quem fala mais alto é o dinheiro. E se chegar na comissão técnica e falar que vai oferecer 5 vezes mais, o que a gente vai poder fazer para segurar o Paulo Pezzolano? Então essa foi a estratégia utilizada pela nossa torcida para que pelo menos assim a gente possa tentar afastar o máximo possível de curiosos do Paulo Pezzolano. Em uma postagem lá no Instagram da Copa do Brasil oficial, eles ressaltaram o passado e também o presente do Cruzeiro. Eles falam bem assim na publicação: não importa quando, o Cruzeiro sempre está bem servido de goleiros. Eles colocam uma imagem onde o Fábio faz defesas incríveis pela Copa do Brasil. Foi ali em 2017, teve 2018 também, quando o Fábio pegou 3 pênaltis seguidos naquela penalidade contra o Santos. E agora nós temos o Rafael Cabral, que pegou 4 cobranças. O que me chamou bastante atenção foi a comunicação do Rafael Cabral com o goleiro Fábio. Por quê? Porque o Rafael Cabral fez uma publicação lá no Instagram onde ele marcou o goleiro do Cruzeiro, o ex-goleiro do Cruzeiro, o Fábio. Ele colocou assim: Fábio, goleiro oficial. Ídolo. Foram palavras do próprio Rafael Cabral. E o Fábio sempre foi muito educado nas redes sociais, respondeu falando assim: obrigado, irmão, Deus continue te abençoando. Achei muito bacana a comunicação entre o goleiro que fez história no passado e o goleiro que está pronto para fazer história no futuro do Cruzeiro. Muito bacana a comunicação dos dois nas redes sociais. Olha só, parece piada, mas não é. O lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, não quis cantar a parte do hino onde se refere ao Cruzeiro. Isso mesmo, galera, aquela parte do hino nacional onde a torcida do Cruzeiro costuma cantar mais forte, pois tem a palavra Cruzeiro durante o cântico. Agora, vou falar pra vocês, achei até um pouco engraçado. Por quê? Porque falava que o Cruzeiro estava falido, que o Cruzeiro não existia mais, que o Cruzeiro não era rival.
Agora, na hora que na parte do hino vai falar do nome do Cruzeiro, eles se recusam a cantar este nome. Eu vou até fazer uma lista aqui para o lateral esquerdo do Atlético Mineiro, o Guilherme Arana, de coisas que ele não pode fazer porque tem o Cruzeiro. Por exemplo, ele não pode tirar passaporte porque nele tem o símbolo do Cruzeiro. Para quem não sabe, tá lá escrito, ó, República Federativa do Brasil. E embaixo tem o escudo, né, com 5 estrelas, bem parecidas com as estrelas do Cruzeiro. Então, se eu fosse Guilherme Arana, não tiraria passaporte europeu. Ele não pode olhar para o céu de dia, porque ele é azul. E azul lembra que? O Cruzeiro. Então, Guilherme Arana, fecha os olhos também. E claro, ainda bem que você já nasceu em um mundo mais atual, porque senão você teria que esperar até o Cruzeiro parar de ser utilizado como moeda nacional e depois passar para os centavos, porque senão, meus amigos, o Guilherme Arana também não iria querer viver naquela época. O cara falava que... O cara não, a torcida deles falavam que o Cruzeiro tinha morrido, que o Cruzeiro não era mais rival, mas mesmo assim fica idolatrando o gesto do Guilherme Arana, falando, boa Arana, isso mesmo, não canta a parte que fala Cruzeiro. Mas, segundo eles, o Cruzeiro nem sequer era rival do Atlético, por que eles estão tão incomodados assim? Pois eu cravo, é muito mais fácil o Atlético não ser rival do Cruzeiro do que o Cruzeiro não ser rival do Atlético. Porque, sinceramente, há uma diferença muito, mas muito gigantesca de história nestes 100 anos de vida do Cruzeiro. Prestem atenção, nos últimos jogos, o Paulo Pezzolano decidiu não utilizar tantos jogadores das categorias de base, como já utilizou no início da temporada. Mas ainda assim temos um número, podemos dizer assim, ok, Rafael Santos, Adriano, tivemos o Marcelinho jogando pela ponta direita, Daniel Júnior. Então o Cruzeiro ainda assim está utilizando bem os garotos, mas já utilizou mais durante o ano. Nós temos, por exemplo, o Denivis, que tem contrato com o Cruzeiro até 2023, é um jogador que recebeu apenas 1 ou 2 oportunidades e foi muito bem o Denivis nas 2 oportunidades. Nós temos o zagueiro Paulo, a gente viu ele no Campeonato Mineiro, nunca mais nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. Nós tivemos o Adriano, que eu particularmente, todo mundo sabe, gosto muito do futebol do Adriano, quando ele tem que fazer a sua função, quando ele não tem que ficar inventando dentro de campo, caindo pela beirada, e aí sim o Adriano não vai dar conta. Mas quando pede ele para jogar de primeiro volante, o Adriano dá muito bem conta do recado. O Daniel Júnior, que está crescendo a cada partida que se passa, e eu vou falar para vocês, o Daniel Júnior fez uma jogada contra o Náutico que foi linda, 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 linda. Deixou o jogador para trás, chutou pro gol, mas aí tá o ponto que falta pro Daniel. Ser mais decisivo, chegar na cara do gol e realmente marcar, realmente acertar a assistência, porque se você olhar aquele lance do Daniel, ele tem a oportunidade claríssima nas tuas mãos, o goleiro tem opções de tocar, e na hora de chutar pro gol, Daniel, mete a porrada pro gol. Se tu chuta no ângulo, é gol. Se tu chuta na lateral, forte, é gol. Se tu chuta em cima do goleiro forte, provavelmente iria ser gol. Aí você vai lá e dá um tapinha na bola, e o goleiro praticamente dá uma ajudada e rebate ela, né? Não encaixa ela de primeira. Mas era um dizer assim de fácil execução. É só meter a pancada pro gol que o goleiro não vai pegar. Nós temos também Marco Antônio, que praticamente sumiu desde o Campeonato Mineiro, um jogador que caiu demais de rendimento. Nós temos um garoto que não é das categorias de base do Cruzeiro, não é formado aqui, é o Vitor Leque, esteve também no Sub-20, é um cara que a gente esperava muito mais. Eu vou falar para vocês, acho que da base a grande decepção é o Leque, porque, pô, velho, o Leque era um cara que resolvia pro Cruzeiro na temporada passada, era um dos poucos destaques, e durante este ano o cara simplesmente desaprendeu a jogar, nem sequer relacionado para as partidas ele está sendo. E quando eu olho as opções que o Cruzeiro tem para a produção do Vitor Leque, a gente vê que ele não vai receber muitas oportunidades. Olha, o Cruzeiro leva para o jogo Edu, Rodolfo, Rafael Silva, Jajá, Vagninho, Luvanor e Daniel Júnior. Só aí são 6 atacantes. Quem desses aí você tiraria para colocar o Vitor Leque no banco de reservas? O mais fraquinho, podemos dizer assim, entre a opinião dos torcedores, é o Vagninho.
mas o Wagninho tem um rendimento melhor do que o Vitor Leque. Então eu não vejo o jogador criando espaço no Cruzeiro recentemente. Nós tivemos atletas como o Breno, que subiu aí, teve oportunidade, Breno de 20 anos, já voltou para o Sub-20. Nós tivemos o Diego Mitkov, que está tendo oportunidade com o nosso treinador, muito bem utilizado o Diego Mitkov. Nós temos o Vitinho, que foi pouco utilizado durante o Campeonato Mineiro, é um atleta que eu esperava que neste ano ele já fosse utilizado pelo time principal. Nós tivemos o Ageu, que já voltou para o time Sub-20. Nós tivemos o zagueiro Everton, que foi utilizado há temporadas atrás. O zagueiro Paulo, já falamos sobre ele. Giovani Jesus subiu. Kaique, Bruno, lateral esquerdo, muito talentoso. Não recebeu oportunidade ainda, mas se receber vai abraçar com toda a força, que é muito bom jogador. Prestem atenção, Kaique é muito bom jogador. Tem o Matheus Vieira, tem o Wendel, tem o Pedrão. Cruzeiro tem uma categoria de base forte. Forte mesmo, a categoria de base do Cruzeiro Sub-20 é muito bem preparada para o restante da temporada. E se o Cruzeiro vender algum jogador, podem esperar, porque o retorno financeiro vai acontecer. O Cruzeiro está pronto, a base do Cruzeiro está muito bem formada. E é um trabalho feito pelo Vanderlei Luxemburgo e a sua comissão técnica na temporada passada e continua sendo muito bem trabalhada pela comissão técnica atual do Cruzeiro. Tem que parabenizar, porque ano passado o Cruzeiro soube sim lapidar bem esses jogadores. E durante este ano essa sequência continua.